Agora observe, no Salmo de número 139, versículo 23 e 24, Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me, examina os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A linguagem é a mesma, é a linguagem de expressão, é a linguagem de averiguação, é a mesma linguagem que Paulo usa aos Coríntios no capítulo 11, quando ele diz: examine-se, faça um autoexame, inspecione-se, descubra se na sua vida existe resquícios de quem você foi. Tipo assim, eu sou crente, mas o meu braço não é. Resquícios do velho homem. Pastor, eu me converti, mas assim, pastor, eu não vou abrir mão desse hábitozinho aqui, um cigarrinho de vez em quando, uma cachaçinha de vez em quando, uma prostituiçãozinha. Aí Paulo diz assim: se livre do fermento da velha massa, porque você é massa nova, você é nova vida, você é nova criatura, o teu passado já não te persegue. É isso que Paulo está dizendo. Só quem pode dar glória, faça isso agora. Aleluia, glória a Deus. Diz aí para o teu vizinho, fala para ele: o teu passado não visita o teu presente. Fala para ele: o teu passado não visita o teu presente. Amém? Isto é a Páscoa bíblica. Paulo está exortando aos irmãos coríntios, que eles devem se livrar da velha vida, porque o nosso Cordeiro foi morto por nós. Quando Jesus ia passando na frente de João Batista, João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já estava apontando o Cordeiro. Interessante que os estudiosos dizem que Paulo escreve esse texto algumas semanas depois. Ele está em Corinto. Paulo passou 1 ano e 8 meses em Corinto, 1 ano e 6 meses, perdão, 18 meses, diz lá em Atos 18, Lucas escreve. E dentro da análise dos estudiosos, Paulo escreve esse texto algumas semanas depois que os judeus comemoraram a Páscoa. E em Corinto havia uma comunidade judaica. Então Paulo observa que alguns irmãos de Corinto também decidiram abdicar do pão fermentado, do pão levedado, para celebrarem a Páscoa. Paulo vai e diz para eles o seguinte: tirar o fermento de casa, mas não tirar o pecado da vida, não é celebração da Páscoa bíblica. Porque a Páscoa inicia justamente um processo da separação daqueles que eram povo de Deus para aqueles que não eram povo de Deus. E ele deixa muito claro para os irmãos, Alain, que para os judeus a Páscoa era uma festa de uma semana, e ainda tinha tempo limitado. Eu estive em Israel no ano passado, e participei do período pascual lá. Então, a semana de festa, eles praticam até os dias de hoje. Mas para nós, os crentes em Jesus, a Páscoa transcende o tempo. A Páscoa vai além do tempo. Por quê? Porque a nossa Páscoa é celebrar Cristo, é celebrar a morte de Cristo, é celebrar a vida de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, por nós, retirando, portanto, como é que funciona a nossa celebração? Retirando todo o pecado da velha vida, assumindo uma vida de santidade, semelhante à vida de Cristo, a vida que Ele veio trazer para nós. Isso é a nossa Páscoa. Então eu repito, a Páscoa no Novo Testamento não é a Páscoa temporária, é uma Páscoa permanente. A Páscoa para o crente não é a Páscoa comercial,
A Páscoa comercial celebra o coelho. Nós celebramos o cordeiro. A Páscoa bíblica não celebra o chocolate, celebra o sangue. Celebra o sangue. Aí teve uma irmã, né, que falou comigo no Instagram, que eu pedi para os irmãos ajudarem o irmão Jonas lá no chocolate. Pastor, mas não é pecado comer chocolate na Páscoa? Eu falei, mas não é pecado comer chocolate dia nenhum. Ué, assim como não é pecado comer carne na sexta-feira santa. Isso aí é mente cauterizada. Você pode comer chocolate, você não pode celebrar o chocolate como um item, um objeto que é um memorial para a Páscoa. O nosso memorial é Cristo. A nossa Páscoa é todos os dias. Nós celebramos a Páscoa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando é que eu celebro a Páscoa? E você nem sabia disso, está sabendo agora. Quando você chega no teu quarto, dobra o teu joelho e diz: Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de ter pecado hoje. Eu me arrependo de ter dito o que eu disse. Eu me arrependo de ter feito o que eu fiz. Você está celebrando Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Celebramos o sangue que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Vamos entender algumas coisas mais acerca do que Paulo e a Bíblia está nos ensinando. E aí nós vamos utilizar um pouco de Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. Eu começo aqui lembrando que a Páscoa tinha um centro, Júnior. A Páscoa tem um centro, né? Quem é a figura central da Páscoa? Jesus, o Cordeiro. Ok? Assim como um cordeiro estava sendo imolado para salvar as famílias dos hebreus, Cristo foi imolado para salvar a nossa família. Cristo foi imolado para salvar a nossa vida. E eu repito, foi Cristo, o Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo de número 12, versículo 21, o Senhor diz: vocês vão sacrificar um cordeiro. Interessante, a ideia aqui não é apenas imolar um cordeiro, matar um cordeiro para comer. A ideia aqui é de sacrifício, é de holocausto. O cordeiro, o ato do sacrifício do cordeiro, já era um ato ritualístico, simbólico, de sacrifício e adoração. Não era como um frigorífico, que abate o animal para o consumo. Aqui não. Aqui o cordeiro, Gediel, não está sendo abatido, ele está sendo sacrificado, ou seja, tem um aspecto espiritual muito especial nesse ato. Por quê? Porque ele simboliza Cristo. É interessante que no capítulo de número 11, o Senhor deixa muito claro que o cordeiro deveria ser perfeito, Êxodo 11. O cordeiro, Raquel, deveria ser sem mácula. Por que Jesus vive 30 anos entre os homens e não exerce o seu ministério? Por que, Júnior, ele exerce o seu ministério ao longo de 3 anos? Observe bem, Jesus se preparou 30 anos, ok? Para um ministério que durou 3 anos, ok? Que resultou em 3 horas na cruz, 3 dias no túmulo. Pensa nisso, 30 anos de preparação, para 3 anos de ministério. 3 horas ele permaneceu na cruz, 3 dias ele permaneceu no túmulo. Por que isso? Porque o cordeiro tinha que ser avaliado, o cordeiro tinha que ser observado, não podia ter defeito. É por isso que em João capítulo de número 8, versículo 46, se eu não me engano, Jesus chama os seus acusadores e perseguidores, todos eles, e diz assim: quem dentre vós me convencerá do pecado? O que Jesus está dizendo é: apontem onde eu falhei entre vocês, descubram a minha falha, o meu fracasso, o meu pecado, a minha mancha. Jesus está dizendo: eu convivi entre vocês para deixar claro que eu sou o cordeiro inocente, imaculado e sem ruga, o cordeiro perfeito, o cordeiro aceitável a Deus, o cordeiro sem pecado.
Labarachora marabacai. Isso é sacrifício. Por que isso é sacrifício? Porque ninguém oferece aquilo que não lhe tem valor algum.